Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. E hoje eu vou estar passando aí uma análise sobre o GBPUSD, beleza? Eu acabei não postando nenhum vídeo semana passada, né? Tava envolvido em algumas coisas aqui. E também era Natal, né? Então, feriado aí. Então, acabei não postando, beleza? Bom, vou estar passando aqui pra vocês aquilo que eu acredito aí pro GBPUSD, beleza? Então, já deixei as marcações aqui todas prontas, né? E vamos ver aí como é que vai ser essa semana aí no GBPUSD, beleza? É o ativo que nós estamos acompanhando aqui no canal. Então, é isso, beleza? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Bom, se a gente analisar o gráfico semanal aqui, né? A gente formou liquidez nesse ponto aqui, certo? A gente veio, manipulou e pegou toda, né, essa liquidez aqui das pessoas que compraram nesse ponto aqui, certo? E demos um porradão pra cima aqui, certo? Então, dentro dessa onda aqui, ó, a gente tem vários pontos a serem mitigados, né? Temos um ponto extremo, certo? Que é o ponto estrutural, né? Onde pode haver uma retomada, né? Depois do movimento de baixa, entendeu? Então, eu estou acreditando que o mercado vai fazer o repique, né? Para depois voltar a subir, entendeu? Então, no longo prazo, esse é o movimento que eu acredito no GBPUSD, beleza? Porque a gente manipulou toda a liquidez criada, né? A gente capturou essa liquidez, a gente inverteu, né? Teve uma inversão de intenção do mercado, certo? Formamos mais um topo duplo aqui, certo? Então, no longo prazo, esse é o movimento que eu acredito aí pro GBPUSD, beleza? Pelo menos é isso que ele está mostrando, né? De acordo com o meu operacional, beleza? Bom, vamos lá. Vamos vir pro gráfico. Primeiro eu vou mostrar aqui o Ranger, né? Nosso Ranger de trabalho. É esse daqui, né? Mínima, máxima, tá? Então, dentro dessa estrutura maior aqui, a gente teve uma estrutura interna, certo? E o nosso Ranger atual de trabalho é esse daqui, beleza? Então, no semanal, né? Vamos vir para o gráfico diário. E o mercado ele está em fluxo de queda, né? Então, semanal ele já inverteu o fluxo dele, certo? Então, a gente inverteu o fluxo aqui, estamos em queda, beleza? Então, a gente está vindo mitigar os pontos que ficaram aqui para baixo, certo? A serem mitigados, beleza? Vamos para o gráfico diário. Bom, gráfico diário, né? Eu fiz o refinamento desse bloco semanal aqui, que não foi mitigado, né? Então, esse aqui é o ponto que pode haver reação do preço, certo? E aí eu marquei os outros pontos aqui embaixo, né? Então, esse ponto aqui, ó. Show. Certo? Esse ponto aqui, ó. Então, nós temos aqui esse ponto aqui. Certo? Teve candles sequenciais, teve falta de balanço nesse ponto aqui, certo? Então pode ser um ponto importante. Aqui também, né, foi o cara que deu início a todo o movimento. E a gente marca ele aqui, beleza? Então esses dois pontos aqui podem ser pontos de reação do preço, tá? No longo prazo, no gráfico diário, certo? E aí nós temos o ponto extremo, né? O cara que deu início a toda essa onda aí, né? Do mercado, beleza?
Então esse aqui é o nosso ponto extremo, certo? E a gente vai ficar de olho nesse ponto aqui, porque esse aqui pode ser o cara que vai dar início a todo o movimento de expansão, né? Na continuação daquele movimento do semanal que eu mostrei anteriormente, beleza? A nossa estrutura do diário é essa daqui, tá? A gente tem mínima, máxima, certo? Se a gente analisar o interno, a gente inverteu, né, a intenção do... A gente inverteu a intenção do mercado, então ele pode estar vindo para mitigar esse ponto aqui, certo? Aqui para trás não tem mais nada, né, não tem mais nenhum ponto a ser mitigado, então o único ponto que pode haver reação é esse daqui. E aí a gente continua, né, o fluxo está de baixa, então a gente tem um ponto aqui, né, de oferta a ser mitigado, e também tem um outro ponto aqui acima, né, que pode haver reação também, né. Deixa eu aproximar ele aqui. Esse é o nosso ranger de trabalho, né, do gráfico diário. Esses dois pontos, né, a serem mitigados, deixaram o imbalance, né, esse aqui não deixou um imbalance tão grande, mas deixou, então pode ser importante aí. Esse aqui também deixou um pouquinho aqui, ó, né, deixou uma certa imbalance aqui. Então, se a gente for analisar dentro do ranger, né, esse ponto aqui ele tá em 50%, certo? Então, como a gente tirou essa liquidez aqui, né, a gente pode fazer esse movimento aqui, depois vir aqui, reagir, né, e aí ele decidir se ele vai começar a cair a partir daqui, né, ou se ele vai quebrar esse ponto e vai buscar outro mais extremo para depois continuar o movimento dele, né. Mas isso é uma questão, é uma visão de longo prazo, né, estamos falando do gráfico diário, então isso pode demorar muito tempo para acontecer, né, mas é um parâmetro geral aí do que está acontecendo no GBPSD, beleza? Vamos vir para o gráfico de 4 horas. 4 horas a gente tem a nossa mínima, a gente tem a nossa máxima, a gente inverteu o fluxo aqui, né, interno, a gente criou liquidez nesse ponto aqui, a gente expandiu, a gente voltou até o ponto de interesse aqui embaixo, certo? E usamos dessa liquidez aqui de cima para levar o preço até esse ponto aqui, ó, certo? Esse bloco de ordem aqui, né? Teve imbalance nesse bloco de ordem aqui, né? Teve uma imbalance aqui. Então era um ponto que poderia haver reação, certo? Como era um ponto de 4 horas, eu procuraria uma inversão nos 5 minutos. E aí quando ele tocasse na zona de oferta, lá dos 5 minutos, eu procuraria uma inversão no 1 para tentar pegar um refinamento, né? Tentar pegar uma entrada snipe, uma entrada com confirmação, né? E também um refinamento no M1 para tentar melhorar ainda mais a minha relação risco-retorno, beleza? Dentro daquele bloco do diário, a gente tem um refinamento aqui, certo? Gerou imbalance também esse ponto aqui. Então, são pontos onde pode haver reação vendedora, né? Então, esse aqui já está havendo. Esse daqui ainda não foi mitigado, beleza? Então, eu tô acreditando nisso aqui, tá? Tô acreditando nesse movimento aqui. O preço já está esticado, né? Tô acreditando num retorno para preencher essa imbalance que ficou para trás aqui. A gente tem um ponto de interesse aqui, uma região de demanda, para possivelmente a gente fazer esse movimento aqui e vir buscar esse outro ponto aqui para reagir novamente, beleza? A gente teve essa quebra aqui, então o movimento é para cima. Se a gente pegar, né, pegasse uma venda nesse ponto aqui, seria uma venda contra, né, a intenção do 4 horas, porém, dentro, se a gente analisar o Ranger, né, esse ponto aqui está dentro de uma região premium, né, do Ranger de 4 horas, certo? Era uma região importante. A intenção do fluxo é de alta, né? Nós estamos vindo em direção a esse ponto aqui. Então, seria uma venda contra, né, o fluxo interno do 4 horas, né?
Mas, como o mercado ele movimenta em expansão e correção, a gente consegue aproveitar essa correção aqui até o ponto de interesse para a gente pensar em comprar, né? Então é isso. A gente tem que entender o movimento, né? Para a gente poder procurar por operações, beleza? Beleza. Vamos pro gráfico de 15 minutos agora. Eu tenho aqui no gráfico de 15 minutos mínima, máxima. Tá? Essa é minha mínima. Essa é minha máxima. Tá? Eu tenho liquidez nesse ponto aqui, né? M5. Eu tenho uma regiãozinha aqui que pode haver reação. Eu não pegaria, tá? Por causa dessa liquidez aqui. Se pintasse alguma reação nesse ponto aqui, por causa dessa liquidez, eu não operaria, tá? Eu esperaria, eu deixaria acontecer uma reação, esperaria ele quebrar, tentaria uma venda no mínimo até aqui, né? E aí aqui, deixa eu apagar aqui. E aí nesse ponto aqui, ó, quando ele chegasse aqui, eu estaria pensando em compras, tá? Com aquele parâmetro que eu passei anteriormente. Então, essa é a minha visão aí pro GBPUSD, beleza? Se a gente analisar aqui, ó, a gente está formando liquidez, certo? A gente já tocou naquele ponto lá. Eu vou descer o time frame aqui pra gente ver se deu alguma coisa aqui, certo? A gente tocou nesse ponto aqui, né? A gente já começou a inverter, né, a intenção do fluxo interno do M15, certo? Então a gente começou a inverter aqui. A gente deixou liquidez aqui, né? Interessante, né? Eles podem capturar essa liquidez até esse ponto aqui, ó. É um ponto de oferta que eu encontrei lá nos 5 minutos, tá? Então quando ele chegar nesse ponto aqui, lá no minuto pode, né, haver uma inversão, a gente conseguir pegar alguma coisa ali, entendeu? Pra vir buscar os pontos lá de baixo, certo? E também tem liquidez aqui embaixo, né? Então eu gostaria de ver esse mercado fazer esse movimento aqui, né? Aqui, lá no minuto, ele me dá alguma confirmação para me pegar uma venda, certo? Aí aqui seria capturada essa liquidez, né? Em direção à região que a gente está buscando lá embaixo no 15, tá? Estamos em zona premium, né? De acordo com o Ranger do gráfico M15. Então, eu vou estar operando vendido aí, tá? Não vou comprar nesse ponto aí, entendeu? Vou estar comprando em zona descontável, certo? Se pintar a confirmação, tá? Se a gente analisar, né, uma operação no risco, o cara que opera no risco, deixa eu vir aqui no 4 horas, acho que dá pra ver melhor. Né? O cara que simplesmente abre uma ordem no risco, ele poderia ter feito uma operação, né? Pendura uma ordem na metade do bloco. Né? Eu não gosto de pegar esse tipo de operação, tá? Mas tem gente que pega. A maioria do pessoal que opera esse tipo de trade acabam pegando, né? Eu gosto de identificar os pontos, as regiões que podem ser importantes e confirmar, entendeu? Confirmar com a inversão das estruturas para mim ter um viés maior de confirmação. E aí eu consegui melhorar a minha taxa de acerto com isso, né? Não que eu ligue para isso, né? Tipo, se quando eu ganhar 5, entendeu? 10, pô, não faz diferença nenhuma, entendeu? A taxa de acerto. 5, 10 vezes aquilo que eu arrisco, né? Então, ruim de arrumar isso aqui. Então daria ali um stop, se for ver, stop de 171 pontos, né? O alvo desse cara estaria aqui embaixo, entendeu? Estaria pegando aí um alvo de 11, né? 11 para 1. Seria um alvo muito bom, né? Mas como eu falei, eu não gosto, tá? Eu não gosto de pegar esse tipo de operação. Quando ele chega
essas regiões do 4 horas. Eu vou lá no 5, né? Eu vou apagar isso aqui. Eu vou lá no 5 e eu procuro a inversão das estruturas, né? E eu procuro um refinamento no 1 para tentar pegar a minha operação, beleza? Então vamos ver no 5 o que aconteceu quando ele chegou nesse ponto aqui. Nossa, aqui ele ficou feio, né, velho? Andando de lado. Nossa, tá doido. Aqui a gente teve uma inversão, sim, né? Só que tem uma coisa aqui, né? Ele deixou liquidez. Então, ele deixou uma liquidez nesse ponto aqui, certo? Liquidez. Então poderia, né, fazer o sweep dessa máxima, começar a cair, entendeu? Então eu estaria procurando por uma possível venda nesse ponto aqui. Só que no M1, né? Eu não entraria no risco. Também daria, né? Pro cara pegar uma operação aqui. O pessoal, né, da Phantom Trade, né? Que é a minha referência nisso, né? Que eu tô estudando. Mas eles pegam, tá? Eles não tem muito isso não, tá? Mas pela minha experiência, tá? Pelo que eu tenho vivido com esse operacional, tá? Tem vezes que o mercado ele volta, né? Se ele deixa liquidez no ponto extremo, normalmente ele volta, varre a última liquidez que tinha ali e depois volta a cair, entendeu? Então, se o cara botou um stop aqui acima da máxima, né? Ele acabou tomando uma violinada aqui, entendeu? Então o mercado foi lá, estopou ele e depois voltou a cair, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado nisso também, entendeu? Só que como a gente não opera dessa maneira, né? Então a gente teria que ir lá por 1 minuto. Eu pelo menos não opero dessa maneira, né? Então a gente teria que ir lá por 1 minuto. Aqui a gente teve uma inversão, né? Deixa eu marcar aqui pra vocês entenderem. 5. Certo? A gente inverteu aqui. Então esse aqui seria um ponto de reação. A gente vai para 1 minuto. Então aqui nesse ponto do 1 minuto, ele não teve a confirmação que a gente pega. Então aqui nesse ponto, que seria a zona de oferta do 5, eu estaria esperando uma inversão das estruturas para mim poder vender, entendeu? Então estaria esperando por isso. Aí sim eu vender com meu stop aqui, meu alvo lá para baixo, entendeu? Isso não aconteceu, né? E aí o mercado começou a lateralizar, né? Isso aqui já foi pro final, então não era horário de se operar, né? E agora nós tem liquidez e a gente tem uma possibilidade de vender nesse ponto aqui, ó. Bom, eu vou subir pro 5, porque senão vai ficar muito. Então aqui o mercado ele inverteu, certo? E a gente começou a gerar liquidez, certo? A gente começou a gerar liquidez nesse ponto aqui. Então a gente começou a gerar liquidez, tanto embaixo, tanto em cima, né? E a gente não mitigou aquele ponto lá, então na metade dessa região a gente consegue pendurar uma ordem e talvez pintar uma venda naquele ponto ali, entendeu? Então é o que eu vou estar de olho, certo? Eu não vou operar até o início de janeiro, entendeu? Mas eu vou estar de olho nessa região, né? Então, deixa eu primeiro marcar a média, né? Certo? Então aqui seria uma possível entrada. Daria um stop de isso é uma entrada no risco, tá? Mas daria para confirmar ela lá no minuto. Então, quando o mercado chegasse ali, você iria lá para 1 minuto, esperaria ele inverter as estruturas e tentaria pegar uma venda, entendeu? O alvo dessa operação, eu tentaria lá, poderia realizar uma parcial aqui embaixo, né? Mas o alvo final dessa operação seria nesse ponto aqui. Então, estamos falando de um retorno de 30, né? Possível retorno aí de 30.
Então, 30 para 1 seria um retorno muito bom, entendeu? A primeira foi no risco, né? O cara que pegou no risco já está posicionado, entendeu? Pegou o início. E também tem um outro refinamento que a gente consegue fazer, né? Então, quando o mercado ele chegar nesse ponto aqui, ó, quando o mercado chegar nesse ponto de oferta, certo? A gente consegue ir lá para 1 minuto, porque 1 minuto ele vai estar assim, né? A gente vai lá para 1 minuto, a gente espera esse movimento, inverter e tenta pegar uma venda. Então, vai ficar um stop quase que no mesmo, entendeu? Então, mas você pode esperar também essa outra confirmação, entendeu? Para tentar pegar essa queda aí, certo? Se o mercado chegar nesse ponto, no 1 minuto, e fazer isso aqui, ó. Então, vamos supor que ele venha, faça isso, deixe um topo igual, né? Ou uma trend line aqui, e quebre esse ponto aqui, certo? Liquidez, liquidez, tá? É arriscado pegar, entendeu? É arriscado pegar. Normalmente, quando isso acontece, eu espero eles varrer a última liquidez que tinha ali, certo? Eles vão lá, eles capturam o último do último. E aí, normalmente, isso eles tendem, né? Se você bater vendido aqui, ou você deixa o seu stop um pouquinho mais largo, né? Ou você espera eles capturar esse ponto aqui, que é um possível ponto de captura, né? Que pode acontecer, tá? E aí eles capturam essa liquidez. No candle que eles devolvem, se tiver volume o candle, eu entro vendido. Stop acima, certo? Stop acima do candle que manipulou. E aí eu tento pegar, entendeu? Então, se pelo candle eu ver que tem, houve volume, né? Nesse movimento, eu pego no risco mesmo. Só que eu espero um candle, né, me confirmando que vai haver reação contrária, entendeu? Então, se ele levou o preço para cima, eles devolvem no candle de força vendido, né? Aí eu consigo colocar uma venda e boto um stop acima ali, certo? E tento pegar o movimento para baixo aí, entendeu? Porque vai ter vezes que eles vão manipular, né? Então, principalmente quando houver topos e topos iguais, né? Numa inversão, entendeu? Então, se ele se ele fizer esse movimento aqui é melhor ainda, tá? Então, se eles fizer tipo liquidez no topo, captura a liquidez, inverte. Isso aqui é perfeito, tá? Essa configuração aqui é perfeita, porque eles tiraram a liquidez de cima, criaram mais liquidez embaixo, inverteram, voltaram para mitigar a tendência, a probabilidade é que isso aconteça, entendeu? Então, se eles formam isso aqui, né? E eles invertem e voltam para mitigar ponto aqui, é arriscado, tá? Como eu disse, o pessoal da Phantom Trading lá, o pessoal pega muito esse tipo de operação, entendeu? Então eles não estão muito atentos nisso. Mas eu já percebi isso, tá? Que normalmente tem vezes que eles vão lá dão uma última manipulada quando tem liquidez, né? E aí acaba que seria um stop desnecessário, né? Pode ser evitado porque houve liquidez. Tem um motivo para você não entrar ali, entendeu? Então, ou você bota o stop um pouquinho mais largo, ou você espera eles manipular, fazer o sweep da máxima. Quando inverter o primeiro candle de força, né, na região contrária, vocês batem vendido com stop acima, entendeu? E aí vocês entram, beleza? Então, com alvo onde seria, entendeu? Então, ou agora eles capturando essa liquidez maior aqui. Agora eles capturando essa liquidez maior aqui.
A probabilidade é que eles joguem esse preço para baixo, né, para capturar essa outra liquidez que está sendo criada na região de baixo, né, para vir buscar esses pontos aqui, né. Eu não boto muita fé nesse ponto aqui, certo? Mas pode pintar alguma coisa aqui sim. O único problema é que, né, tem liquidez, né? Então vamos subir um pouquinho aqui para vocês conseguirem enxergar. O único problema é essa liquidez aqui, tá? Então eu já não boto muita fé nesse ponto aqui, por causa disso aqui, certo? Então eles podem trazer esse preço aqui, reagir, fazer isso aqui, levar esse preço até aqui embaixo, que é o objetivo principal. Então, provavelmente eu estaria operando vendido, né? Sempre olhando para o Ranger, né? Em zonas premium. Então, daqui para cima, eu estaria operando vendido. Daqui para baixo, eu estaria procurando por compras, entendeu? Então, lógico, né? Com confirmação, né? Não no risco. Eu não sou muito fã de fazer operações no risco, né? Eu gosto de confirmação. Então, essa é a possibilidade aí pro GBPUSD, beleza? Então é isso que eu acredito. Vamos ficar de olho essa semana como é que vai ser. Eu não vou operar, tá? Só vou marcar as possíveis entradas. Porque é feriado, né? Então, até passar o ano novo aí, a gente tem que ficar de fora, entendeu? Mas é isso, beleza? Fiquei meio off, né, essa última semana. Tava envolvido em alguns projetos aqui. E acabei não postando. Então, YouTube não é, até então não é minha prioridade, né? Então, eu tô conciliando isso com as outras coisas que eu faço aqui. Mas, e como era feriado, então eu acabei não postando, entendeu? Porque semana de Natal não tinha que postar aqui, entendeu? Então, tô postando um vídeo aqui pra não ficar 2 semanas sem postar nada, entendeu? Mas eu vou voltar mais forte a partir de janeiro aí, né? Quando as coisas se reiniciam, entendeu? Bom, é isso, pessoal. Mais um vídeo aí pro canal, né? Mais uma análise aí pra vocês. Se estiver gostando, compartilhe aí com os seus amigos aí, né? Compartilhando nos grupos. E é isso aí, beleza? Tamo junto. Mais um vídeo aí. E é isso aí, fechou. Bora pra cima.